diferente daquilo que nós passamos ou não. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. Vamos cantar o hino. Eu conheço a senhora que a Simone desafiou o vídeo de hoje. Nós vamos cantar aqueles que conhecem, eu ouvi bastante, mas vamos louvar o Senhor nesse momento, de uma letra com muita inspiração, nos enche de esperança também. Feliz semana a todos. Aqueles que precisaram ajoelhar, por favor. Oremos. Senhor amado Deus, obrigado por mais uma semana. Que a tua presença esteja com cada um que esteja aqui nesse vídeo. Senhor Deus, a gente te pede que cada um tenha um dia especial, que o Senhor ouça cada um. Que a pregação de hoje seja para te honrar e te glorificar. Em nome do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Chega esse final de ano, vocês até acostumaram já, né? Até esse moletom. A gente está vendo a família lá em casa, né? O ruim de ser pobre, não poder viajar, é isso, né? Mas não é isso não, é que a gente trabalha bastante, acaba não tirando as folgas, né? Precisa. Mas aqui estamos, que bom que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui na igreja, partilhar a palavra de Deus. Que bom que você veio. O tema de hoje é um tema um pouco diferente, né? Nós divulgamos um pouquinho aí no dia de hoje. E eu estava pensando, se a gente fala tão pouco, talvez, desse tema, né? Seria interessante a gente trabalhar um pouquinho, relembrar um pouquinho o que Deus tem a falar conosco nesse tema tão importante, que é o tema do tempo da sacudidura. Então, eu convido você a fechar seus olhos, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa para te louvar, te
conhecer e mais uma vez poder ouvir a tua voz, aprender na tua palavra e ser enriquecidos e preenchidos pelo teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, inspiração dos altos céus e que o Senhor venha trabalhar na nossa mente e no nosso coração para a mensagem de hoje. Que o Senhor nos inspire, nos capacite, nos fortaleça para este tempo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos muito sobre o crescimento da igreja, né? E nós falamos sobre como a igreja deveria crescer, como nós deveríamos batizar pessoas, construir igrejas e expandir e crescer. Mas muitas vezes nós esquecemos do principal, que vai além da construção, da reforma, da ampliação de prédios, de batizar milhares de pessoas, que é o ponto principal, que é o nosso eu, que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso trabalhar espiritual. E hoje, quando nós falamos sobre isso, é muito mais importante a nossa vida, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa transformação, do que qualquer prédio e organização que nós pensemos. A nossa salvação, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento é muito mais importante do que este prédio. É muito mais importante do que uma denominação religiosa. É muito mais importante do que construções e milhares de batismos, se nós não estivermos salvos em Cristo. E falando sobre isso, eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre o seu envolvimento e a sua salvação nesta noite. Em como nós podemos estar no meio de uma situação que é poucas vezes abordada aqui de forma tão direta como a questão da sacudidura. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9. Livro de Amós, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 9. Está um pouquinho depois de Daniel, Joel, você vai achar Amós. Amós, capítulo 9, verso 9. Diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Esse aqui a gente vai ler um pouquinho mais a partir do verso 24. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Já? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros:
verdadeiramente provados, refinados, seremos lá na frente. Mas hoje somos todos profetas. Esse povo professamente cristão, de todas as igrejas, de todas as denominações que você imaginar, será sacudido, abalado, perseguido, peneirado, injuriado, caluniado e será provado. Por mais que a gente fale da igreja adventista, nós precisamos nos lembrar que, embora pareça estranho, Deus irá sacudir o seu povo de tal forma que abalará o mundo. Ele terá forte impacto no mundo. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito específica. O verdadeiro povo de Deus não é a igreja adventista do sétimo dia. O verdadeiro povo de Deus também está na igreja adventista do sétimo dia. O verdadeiro povo de Deus é uma igreja invisível que está distribuída em várias igrejas e denominações. E esse povo de todos os lugares será peneirado de tal forma que Deus irá separar o verdadeiro do falso, o joio do trigo, o fiel do infiel, o firme do que não está firme, aquele que quer permanecer daquele que tem dúvida. De todos os lugares, de todas as denominações, aqueles que estão em busca da verdade e seguem a Deus fielmente, fará parte do povo de Deus da igreja que hoje é invisível. Por mais que a gente fale que a igreja hoje ela tem a verdade, nem todos que aqui estão na igreja, não digo só o Parque Fernando, eu quero dizer todas as igrejas, nem todos que estão hoje dentro da igreja são parte do verdadeiro povo de Deus. Infelizmente. E será através desse peneiramento que Deus irá formar a sua igreja verdadeira e fiel, aquela que irá herdar o reino dos céus. Mas olha só, você pode estar pensando assim, será? Essa história está meio estranha, né? Está meio esquisita. Mas veja o texto que diz que Deus plantou o trigo. Lembre-se que essa parábola ela é profética. Deus plantou o trigo. E aí o inimigo fez o quê? Plantou o joio. E o trigo e o joio cresceram juntos. Isso significa que dentro da igreja, as pessoas que irão se perder, elas também vêm à igreja, elas também cantam, também oram, também leem a Bíblia, também participam de atividades ou não, mas elas são tão crentes quanto você aparentemente. Aparentemente, o joio é igual ao trigo, mas quando sobrevém o vento, se faz a diferença. Olha o que o livro Testemunhos Seletos, na página 109, diz sobre este período, este momento. Deus está agora experimentando e provando o seu povo. O caráter está sendo aperfeiçoado. Os anjos estão pesando o valor moral e mantendo fiel relatório de todos os atos dos filhos dos homens. Entre o professo povo de Deus, há corações corruptos. Serão, porém, experimentados e provados. Aquele Deus que lê o coração de todos trará à luz coisas ocultas das trevas, onde muitas vezes menos delas se suspeitavam, para que aquelas pedras de tropeço que têm prejudicado o progresso da verdade sejam removidas, e Deus tenha um povo puro e santo para declarar seus estatutos e seus juízos. Pesado, né? Pesado. É pesado porque nós vemos que há um povo hoje que professa ser cristão, professa ser filho de Deus, que diz a palavra, sairá das nossas fileiras, sairão das nossas igrejas, e elas
que era aparentemente fiel será então capaz das maiores e piores coisas que você pode imaginar. Serão como Saulo no tempo da perseguição aos judeus cristãos. E quando eles tiverem poder e influência, terão a mesma sede de sangue que Saulo tinha contra os judeus. Eles não medirão esforços para jogar você na fogueira. E a palavra diz que, além desse período profético que chegará, há um período de pré-sacudidura, digamos assim, onde nós já somos testados e provados, onde a nossa fé e fidelidade, a nossa percepção sobre os acontecimentos, a nossa visão de mundo, o nosso trabalho, o nosso senso de envolvimento e missão, ele já é testado. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que Deus não tenta ninguém, porque Ele não se deixa tentar pelo mal. Porém, assim como nós vimos nos exemplos de Jacó, de Jó, de José, de Daniel, de Moisés e de tantos outros personagens bíblicos, Deus permitiu que certas coisas acontecessem, para que eles também fossem provados e testados na sua fé, mas também servissem de testemunho a outras pessoas. E é interessante notar que, por esses artefatos, por essas ações que o inimigo utiliza, nós muitas vezes podemos permitir que Satanás nos tire do caminho de Deus. Mas não porque Deus quis que eu saísse. A serva do Senhor diz que se nós nos perdemos foi porque nos deixamos levar pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. E é tão interessante isso, que Satanás ele não vai te atacar naquilo que você não tem interesse. Ele vai te atacar naquilo que você gosta, naquilo que te chama a atenção. Porque ninguém é tentado por aquilo que não tem vontade, né? Se eu, por exemplo, não gosto de carne, não como, sou vegetariana, por exemplo, Satanás vai me dar um banquete de carne? Eu vou olhar para o banquete e falar assim, para mim isso aí não faz diferença. Agora, se eu for uma pessoa vegetariana, ele vai se aproveitar desse momento para desenvolver algo que seja prejudicial. Eu estou dando um exemplo para não ser mais clara, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, Satanás, ele usa de ações e artifícios que nos tirem do caminho de Deus de forma que a gente muitas vezes não perceba, com coisas que nós gostamos. E você sabe quem são as pessoas que irão cair no ponto do vigário, nas coisas que Satanás irá fazer? Diz a palavra que são pessoas que não estão firmes na verdade. Pessoas essas que não estão envolvidas. Pessoas que não têm aquele senso de necessidade e de missão. Pessoas que não permitiram que a boa semente da palavra de Deus finque na sua vida e no seu coração e crie raízes. Pessoas que não permitiram ser usadas pelo Espírito Santo, que não permitiram uma transformação de vida. E aí então, quando vêm os ventos, as adversidades e os problemas, elas são arrancadas como se retira uma erva daninha. Elas são levadas pelo vento, assim como o joio será levado no tempo da tribulação. No livro Grande Conflito, no capítulo 608, há um capítulo chamado O Último Convite. E lá tem alguns trechos que eu achei muito interessante, fazendo uma descrição sobre o perigo real, atual e futuro, para que nós saibamos como será esse tempo da tribulação. Ela diz o seguinte: agora tudo parece impossível. Você vai olhar e vai falar assim,
delas. E então o verdadeiro caráter é revelado, e aquilo que era oprimido, ela se deixa revelar, e aquilo que ela segurava com ela passa a transparecer e fazer. Ela diz também que acontecerão coisas estranhas nesse período. Haverá hoje uma classe numerosa que professa a mesma fé que nós, mas não foram santificados na verdade, abandonaram as suas posições atuais e eles irão escolher o lado que é fácil e popular. Satanás está observando a nossa vida, o nosso caminho, as nossas atitudes. Ele está analisando o que nós pensamos através das nossas palavras, porque ele não lê o nosso pensamento. Ele usa de todas as formas sementes de dúvida e descrença, de desânimo e mornidão, para nos enganar com distrações deste mundo e nos fazer sair do caminho de Deus. Às vezes nós achamos que Satanás irá operar grandes sinais, né? Falar assim, a Bíblia fala que ele faria grandes sinais, grandes prodígios. Se possível, derramaria fogo do céu. E Apocalipse 13 diz que ele vai derramar fogo do céu. E aí a gente fala assim, eu vou esperar acontecer um sinalzão para eu falar assim, nessa eu não caio, porque isso aí com certeza é Satanás. E olha como a gente acaba passando batido, pensando que Satanás irá operar grandes coisas para nos enganar e nos tirar do caminho, quando na verdade ele opera de sutilezas, de artimanhas, de ações que fazem nos afastar da palavra de Deus. E sabe quais são as coisas que ele mais usa? Falsas teorias, defesas de ideias que são contra a palavra de Deus e a pessoa acredita piamente que aquilo ali é a palavra de Deus. Cristãos que se opõem a tudo e que defendem questões erradas abertamente, inclusive dentro da igreja, e elas começam a fazer a chamada fomentação da desarmonia, da fofoca, das más ideias, da intriga, assim como Satanás fez lá no céu, quando ele tentou e conseguiu levar uma parte dos anjos consigo. Essas pessoas não percebem que esses são os principais artifícios de Satanás hoje para tirar grandes pessoas do caminho de Deus. E é muito comum você ver hoje pessoas que se afastaram da igreja e elas não falam de grandes decepções. Eu me decepcionei porque a igreja está perdida. Não, ela culpa pequenas coisas. Porque fulano falou de mim. Porque fulano me olhou torto. Porque agora estão falando tal coisa. É sempre o que foi falado. E sempre o que foi feito. E isso através de quem? Dos professos cristãos. Nós estamos permitindo muitas vezes que Satanás se utilize da nossa vida, das nossas palavras, através de pequenos preguinhos que ele tem colocado. Sabe aquela história do prego de Satanás? Você já ouviu falar? Muitas vezes a gente permite esse preguinho de Satanás na nossa vida, na nossa casa, e a gente não percebe. Pode ser por uma palavra, pode ser por um gesto, pode ser por uma pessoa que a gente permitiu entrar na nossa vida e a gente sabe que ela não deveria fazer parte do nosso círculo, mas a gente quer incluir a pessoa nesse círculo. E até aproveitando esse pensamento, a gente precisa pensar o seguinte: Deus nos fala para cumprir a missão, pregar o Evangelho. Mas Ele não diz que nós devemos conviver com certas pessoas. Uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é conviver com certas pessoas que a gente sabe que é motivo de perdição e é usado por Satanás contra a nossa vida. E com isso a gente deveria fazer o quê? Afasta-te.
principal, a nossa vida para que a gente não permaneça na igreja. Hoje, muita coisa tem sido usada através da tecnologia, através das mídias, dos jogos, da internet, de TV, de tudo que você vê aí fora. Das ideologias, dos ensinos que são colocados em escolas, daquilo que é colocado como forma de lei para que a gente aceite como se estivesse certo, mas que é contra a palavra de Deus. E sabe, todas essas coisas são utilizadas para sacudir o povo de Deus. Nós começamos aos poucos aceitando coisas que não deveríamos, que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente não deve cometer certos atos. E aí, para que a gente não ofenda a pessoa, a gente para de pregar, certo? Começa por aí, a gente para de pregar. Depois que a gente para de pregar, a gente começa a aceitar as pessoas. Ah, mas ele é filho de Deus, a gente tem que aceitar e tem que amar, mesmo a pessoa estando em pecado. E aí, depois que a gente passa a aceitar a pessoa, a gente passa a aceitar o ato. E aquilo que era incomum se torna comum. Aquilo que não era normal se torna normal. Nós temos exemplos de igrejas nossas onde nós temos líderes constituídos que estão totalmente contra a palavra de Deus, mas a igreja hoje não pode se posicionar. E nós temos várias outras ideias que estão sendo trazidas para dentro da igreja. Um dos exemplos mais interessantes daqui que eu me lembrei agora, que há uns anos atrás, há pouco tempo, nós tínhamos uma pessoa dentro da nossa igreja que era contra o Espírito Santo abertamente. E essa pessoa causou tanto problema que ela perturbou a nossa escola sabatina, ela perturbava os nossos cultos, e ela vinha não para assistir culto, ela vinha sentada do lado da pessoa e ficava fomentando no ouvido da pessoa, tentando convencer a pessoa de que o Espírito Santo não existe, de que nós estamos errados. E a pessoa começou a fazer um levante tremendo dentro da igreja. E alguns líderes, com medo de ofender a pessoa, não se posicionavam. E a história foi tomando uma proporção tão grande que chegou uma hora que precisou se posicionar. E isso também é período de sacudida. Quando ideias falsas entram dentro da igreja e você ouve um pequeno cochicho e você não rebate, e você começa a dar atenção e você fala assim, será? Talvez, né? Pode ser. E aí você começa a levar para o outro, ao invés de você guardar para você a bobeira que o outro falou, você fala assim, você viu o que o fulano falou? Fulano falou isso, mas será? E aí, em vez de você ensinar o outro que a pessoa estava errada, você já põe uma dúvida na cabeça da pessoa também. E nós passamos por períodos de sacudidura tal na nossa vida, com ideias, com pessoas, com problemas, com adversidades hoje, que logicamente não se comparam ao período que virá. Mas mesmo com essas pequenas atribulações que hoje acontecem, muitos hoje têm saído da igreja e têm abandonado o caminho de Deus. Graças a Deus que você está aqui hoje. E Deus ajude que você permaneça firme até o fim. Mas muitos ainda estão enfraquecidos e não tiveram raiz suficiente para permanecer firmes. Mas diz uma parte da parábola que a boa semente, ela caiu no coração. Ela precisava ser regada. E nós hoje somos convidados a regar essa boa semente. Não somente na nossa
noite para nós na questão do seguinte: nós, muitas vezes também, somos tentados a ter a certeza absoluta da nossa salvação. E aí a gente tem uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, que a gente relaxa. Ah, se Jesus voltasse hoje, eu com certeza estaria salvo. E aí eu não estudo como deveria, não leio como deveria, não tenho a comunhão que eu deveria. E eu me lembro de um amigo meu que um dia fez parte daqui, que ele falou assim para mim uma vez: Simone, eu estou tão bem espiritualmente, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que se Jesus voltar hoje, eu vou ser salvo. Aí eu falei assim: nossa, eu queria ter essa certeza, sabia? Aí ele falou assim: não, mas é possível, eu estou bem demais, Simone. Olha, eu estudo a minha lição todo dia, eu oro várias vezes ao dia, eu estou dando estudo bíblico, eu só assisto coisa que é permitido para cristão, eu vou na igreja em todos os cultos, e não sei o que, e a minha família está vindo na igreja, e eu faço o culto familiar, e ele foi listando todas as coisas que o bom judeu samaritano, o bom judeu, sei lá o que, faz. Né? Sabe aquele judeuzão bonzão, né, que fazia tudo? Era ele. E aí eu falei assim: nossa, que bom, eu estou com um pouco de inveja, porque eu estou bem longe disso, né? E aí o tempo foi passando, e eu falava assim: e aí, como estão as coisas? Ah, tá tudo maravilhoso. Um dia a pessoa sumiu. E eu falei assim: ué, o que aconteceu, né? Que a pessoa não deu mais notícia e tal. E depois eu fui ter notícias da pessoa por outros. A família desandou. Ele saiu da igreja. E a família toda descambou. E a fé desanimou. E se Jesus voltasse naquele momento, com certeza ele já não estaria salvo. E aí, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que ele voltou para a igreja. Mas a família não voltou mais. Dentre todas as coisas que nós falamos e fazemos, uma delas que Satanás se aproveita é o orgulho. A gente pode ter a melhor comunhão do mundo com Deus, mas não se orgulhe disso, porque Satanás vai se aproveitar desse momento. E algumas coisas, como as influências externas, podem também nos fazer abandonar a fé. No livro Primeiros Escritos, na página 270, fala uma coisa das quais eu achei a mais interessante, falando sobre o momento da grande tribulação que virá e que ocorre hoje também. Diz assim, que nós não temos noção nenhuma da guerra que é travada entre os anjos e os demônios por causa da nossa vida. A gente não tem ideia. A gente ouve falar, a gente imagina, mas a gente não sabe como é realmente essa luta. Mas ela diz o seguinte no livro, que os anjos de Deus, eles lutam com afinco pela nossa vida e pela nossa salvação. Mas, quando eles percebem que a pessoa está dispersa, desatenta, que ela não está ligando para nada, e que ela se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida, pelas tribulações, eles deixam de lado. Parece estranho isso, né? Anote e se leia lá. Primeiros Escritos, página 270. Fala assim que os anjos, eles deixam para lá as pessoas que não estão nem aí para nada. E sabe o que acontece? Eles vêm porção dobrada sobre quem clama e busca.
forma duplicada. E muitos dos que passam pelo período da sacudidura, infelizmente, serão deixados pelo caminho, porque eles não buscaram a ajuda e o favor divino em tempo oportuno. A palavra diz que ao menor sinal de busca, de clamor, de súplica, os anjos se levantam e vêm rapidamente em nosso favor e travam a luta por nós. E hoje é o tempo disponível que nós temos de rever a nossa vida, de nos reavaliar, de estarmos firmes com Deus. É um tempo de aproveitarmos a luz para não sair do caminho. É um tempo de fortalecimento, comunhão, de fé, de permanência no caminho. É um tempo de envolvimento. Eu não vou me fortalecer e me firmar se eu não me envolver. Se eu ficar só sentado, lendo a minha Bíblia e fazendo a minha oração, quando o problema chegar, eu vou embora também. Porque eu não me envolvi, não compartilhei experiências, não firmei raízes. E durante esse período, nós podemos ter certeza de que se nos envolvermos e nos prepararmos, estaremos de pé e seremos achados firmes quando a tribulação chegar. Precisamos hoje agregar e usar daquilo que nos eleva ao céu. Precisamos nos envolver naquilo que nos aproxima de Deus. Precisamos contribuir para o nosso próprio desenvolvimento, a nossa transformação e santificação. E sabe, estar envolvido na missão é um dos principais pontos para estar firme na palavra de Deus. Se eu conhecer a palavra de Deus e guardar ela para mim, uma hora a palavra vai sufocar e morrer. Eu preciso compartilhar, mas eu só consigo compartilhar daquilo que eu vivo. Se eu vivo a palavra de Deus, eu vou querer compartilhar. Se eu permitir que a palavra criou raízes na minha vida, eu vou florescer e frutificar. E se eu floresço e frutifico, eu abençoo a outras vidas. Então é importante pensar aqui, como filhos de Deus, como igreja de Deus, como membros, é importante não somente mantermos a comunhão diária com Deus, mas estar ativos na missão, porque a missão, ela é ação, é o evangelho em ação. E por mais que a palavra diga que os acontecimentos venham muito rapidamente, nós precisamos nos atentar para que as coisas deste mundo não nos seguem as coisas que irão acontecer. Às vezes eu estou tão atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos, na Venezuela, no Brasil, no Irã, na Ucrânia, e eu esqueço qual é o verdadeiro acontecimento que virá. Eu fico pensando assim, será que Jesus vai vir agora? E eu esqueço que haverão outros acontecimentos para que Jesus volte. Mas se Jesus vier agora, ou se ele vier daqui 10 anos, nós estaremos preparados? Nós estaremos prontos? Diante das tribulações que nós passamos hoje, talvez falta de comida em casa, talvez o desemprego, pouca roupa, a casa que a gente não sabe se vai conseguir ter a moradia amanhã, a família que não está muito bem, a saúde que está ruim. Será que em meio a esses problemas eu permaneço firme do lado de Deus? Ou eu tenho me deixado desanimar? Porque esses são pequenos sinais da pequena sacudidura que ocorre hoje. São pequenos momentos que Deus tem usado para preparar a minha e a sua vida para a grande tribulação que virá. E ainda falando sobre os escritos, a serva do Senhor diz que no tempo da grande sacudidura, muitas pessoas serão encurraladas de tal forma que elas falarão assim: eu vou aguentar isso. Eu vou ficar do lado fácil, do lado popular.
haveria e eu estaria salvo. Isso, né, traduzindo assim em outras palavras. Mas o verdadeiro povo de Deus falará assim: eu já cheguei até aqui, então eu vou buscar o favor de quem pode me socorrer. E nesse momento Deus agirá em favor dos seus filhos. Nós precisamos nos lembrar da promessa que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. É uma citação, mas é uma promessa. E é uma promessa da qual nós não deveríamos nos esquecer. Que diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O remanescente é quem? O povo de Deus. Mas que povo é esse? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Amém. Se eu e você permanecermos firmes na prova, permanecermos firmes durante a sacudidura, o dragão irá se levantar contra nós. Mas a palavra diz que nós seremos salvos. Nós seremos parte do povo remanescente. E hoje, o chamado de Deus é para mim e para você. O chamado de Deus é para que, embora nós falemos muito de alcançar pessoas, o chamado de Deus é para alcançar você hoje. Para que através de sua vida possa ser alcançado outras pessoas. O chamado de Deus é para que nós nos envolvamos na missão, que tenhamos a verdade do Evangelho na nossa vida, que tenhamos o anseio pela salvação, que possamos entender que o amor de Deus precisa ser vivo primeiro dentro de nós, para ser então vivo dentro de outras pessoas. Mas você sabe qual é o grande problema hoje? É que as pessoas estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro das pessoas. As pessoas estão dentro da igreja, mas o Evangelho não está vivo dentro deles. E algumas coisas serão usadas nessa tribulação, mas seriam de fácil resolução. E eu vou listar algumas para que você se atente. A mornidão, o orgulho, sentimentos religiosos de superioridade, falta de arrependimento, falta de confissão, falta de perdão, falta de andar no Espírito, falta de consagração, tempo demasiado gasto com as coisas do mundo, falta de tempo para as coisas de Deus e senso de segurança espiritual. Essas coisas poderão nos tirar do céu, mas são coisas muito simples que podem ser resolvidas hoje, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. O nosso ponto de decisão hoje é: de que lado eu quero estar? Porque a grande pergunta é: quem nós somos hoje? E quem nós queremos ser? O que eu faço hoje? E o que eu pretendo fazer? Que influência eu exerço? E que influência eu quero exercer? Então a grande pergunta para você hoje é: de que lado você quer estar no tempo final? A sacudidura ocorre hoje e ela será muito pior nos anos que virão. Mas que eu e você estejamos preparados para o dia da volta de Jesus. Apocalipse 3,13, nosso último verso, nos faz um alerta muito conhecido, mais especial. Apocalipse 3, a partir do verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro puro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Que possamos passar por esses momentos de tribulação e sacudidura. E que possamos ser refinados pelo fogo de Deus. Que possamos obter vestes brancas. Que possamos ser achados puros e limpos no dia da volta de Jesus. Amém. Que estejamos no céu. Que possamos contribuir com a salvação de outras pessoas. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 300 do nosso cenário. E eu quero convidar você a fazer desse momento uma reflexão da sua vida com Deus. Sabemos que muitos têm desanimado o caminho, têm também contribuído para levar outros ao afastamento da tua palavra, mas nós queremos neste momento, Senhor, colocar essas pessoas em tuas mãos
para que elas vejam que ainda é tempo de arrependimento, de confissão e de volta, para que ainda é tempo de alcançar outras pessoas e obter a salvação em Cristo Jesus. De igual forma, nós queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa vida, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, as nossas atitudes. Se em algum momento nós contribuímos de alguma forma para que alguém hoje esteja afastado da tua verdade, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e que o teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração, para que possamos ajudar no retorno dessas pessoas. Amém. Se em algum momento também nos sentimos desanimados, tristes, abalados, com vontade de desistir, que os teus santos anjos venham neste momento em nosso socorro, de forma duplicada, triplicada, quadruplicada, que eles venham nos ajudar, Senhor, nessa luta diária que é para estar no teu caminho, que eles venham nos fortalecer, Senhor, nos mostrando a luz no fim do túnel, e quão prazeroso é permanecer contigo, pois aquilo que nos espera é muito maior do que as coisas deste mundo. Ó Pai querido, nos fortaleça, nos ajude, nos envolva na tua obra, na tua missão, para que a tua palavra crie raízes no nosso coração e na nossa vida, para que cause a transformação necessária, para que dê frutos e flores para a honra e glória do teu nome, Pai querido. Derrame, Senhor, por ser dobrado do teu Espírito sobre a tua igreja, a visível e a invisível, para que ela complete a tua obra e para que Cristo retorne muito em breve. Que nós possamos ser usados por ti a cada dia, que possamos ser transformados pela tua palavra, e que o Senhor venha habitar em nós a cada dia. Amém. Oh, Pai querido, que esse seja um novo ano para nós, mas não de promessas, mas um ano de ação, um ano de transformação, um ano de feitos, que possamos ser novas pessoas em Cristo Jesus verdadeiramente, que nós e nossa família possamos servir ao Senhor. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, nos conceda uma boa semana na tua companhia, e que cada pessoa que tiver contato conosco possa sentir a tua presença e o desejo de te servir em espírito e em verdade. Nós agradecemos.